Como está a sua autoestima? E os seus propósitos de vida? Você é uma pessoa que se valoriza ou lá no fundo sabe que poderia ser facilmente dobrado ou dobrada por alguém com uma lábia muito boa? Nesse vídeo eu vou te apresentar uma história de uma mulher que acabou por tomar decisões precipitadas depois de se deixar cair no conto do vigário e acabou se dando muito mal. Bem como o destino de um grupo de pessoas que se deixou levar pelas conversas de um louco. Olá humano, como está do lado daí? Eu sou Mel Rocco, seja muito bem-vindo ao canal Leva um Livro. Aqui eu falo sobre dicas de livros, resenhas e outros assuntos literários. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal que toda semana tem vídeo novo. O vídeo de hoje será de resenha sobre o livro começando com G, da lista de A a Z. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui nos cards para você assistir depois e saber o que ainda tem por vir. E para nossa alegria, pelo menos a minha, temos novamente Tess Gerritsen nos entregando uma obra maravilhosa, inteligente, instigante, como sempre, uma história incrível. Eu confesso que, quando eu soube desse livro, a sinopse não me animou muito. Mas, como eu já conhecia as obras da autora, resolvi ler assim mesmo. Essa é mais uma história com a dupla Rizzoli e Isles, e é a sequência depois de Relíquias, que também vou fazer a resenha quando chegar na letra R. Quem já leu algum dos livros da série sabe que a autora sempre coloca um pouco de drama pessoal das personagens para incrementar a história. Já vi gente dizer que não gosta quando o autor faz isso, que prefere que os detetives se atenham a resolver o caso e que a história da vida deles não importa, blá blá blá. Eu penso justamente o contrário. Quando o autor trabalha o psicológico e emocional dos protagonistas, a história fica com mais cara de romance policial, sabe? Senão fica parecendo um relato de investigação e perícia, tipo aquelas histórias de investigação Discovery, já viu? Eu lembro claramente da raiva que eu passei lendo Relíquias, quando constantemente me via brincando com a personagem, dizendo: "Sua idiota, tenha mais amor próprio, ele nunca vai deixar a vida dele por você." Isso porque uma patologista forense tão inteligente e respeitada como a Maura, mas pessoalmente sem um pingo de autoestima. Era tão submissa e continuava insistindo em um relacionamento claramente fadado ao fracasso. Mas, finalmente, a autora resolveu dar um basta nesse chove não molha e, em Gélido, a Maura finalmente se toca de que continuar com aquilo era dar murro em ponto de faca. Nossa história começa com ela, a Maura Isles, tentando dar um tempo para a cabeça, fazendo uma viagem lá para o Wyoming, num congresso de medicina forense. Lá, ela encontra um ex-colega de faculdade e ele a convida para passear com ele e os amigos no próximo final de semana. Ela fica tentada a ir, mas fica de dar uma resposta mais tarde. Naquela noite, quando ela liga para o amante, ela percebe que ele está pouco se lixando para ela. Então ela decide mandar às favas todos os seus receios e aceita o convite do seu colega. No meu entender, foi naquele momento que ela se tocou que não dava mais e que era hora de seguir com a vida. Só que naquele dia acontece uma nevasca e todas as estradas ficam comprometidas. O GPS tenta fazer um desvio para ajudar e acaba piorando a situação, pois eles acabam se perdendo no meio do caminho e capotam o carro no meio do nada. Na tentativa de achar algum lugar para pedir socorro, eles acabam encontrando uma estradinha particular que levava a um vilarejo chamado Kingdom Come. Só que, ao chegar na vila, eles percebem que o lugar está completamente abandonado, mas de um jeito muito estranho. Eu vi em uma revista quando eu era criança algumas fotos de algumas coisas que os arqueólogos descobriram em Pompeia após a erupção do Vesúvio, que eu me lembro até hoje de tão impressionante que foi para mim. Algumas delas mostravam utensílios domésticos postos à mesa de maneira que indicavam que aquela família estava fazendo uma refeição quando aconteceu o desastre e tiveram que sair todos correndo. E quando eu li o modo que a Maura e o grupo de amigos encontraram o vilarejo, na hora eu lembrei daquelas fotos, pois era exatamente a mesma descrição. Parece que a autora leu a mesma revista que eu. Havia até um coelho em cima da pia de uma das casas, onde provavelmente a mulher estava limpando quando alguma coisa grave aconteceu que fez deixar tudo e ir embora. Pelo menos é o que todo mundo pensou que tinha acontecido. Algo tão grave que os fizeram deixar tudo o que estavam fazendo imediatamente e saírem da vila. A teoria principal é que saíram fugindo da nevasca, mas então eles encontraram alguns animais de estimação que haviam claramente deixados para trás e acabaram morrendo congelados. Bem como praticamente todas as casas estavam com seus carros na garagem,
E não eram carros simples, eram jipes e outros veículos com tração que claramente seriam úteis se fossem fugir pela neve afora. Sem falar que o lugar era muito estranho. As casas eram todas iguaizinhas, até o balanço na frente na mesma posição, e em todas tinha uma foto de um cara super sinistro na sala, a mesma foto em todas as casas. E não tinha indícios de nenhum meio de comunicação, TV, telefone, nada. Parecia uma aldeia de Amish, com a diferença de que ali eles usavam um carro. Só sei que eles viram que tinha alguma coisa muito esquisita por ali e voltaram por pegar um daqueles veículos e dar o fora do local. Só que a corrente que eles acharam para colocar no pneu do carro estava danificada, o que poderia atrapalhar na subida do vale. Mas eles resolveram arriscar mesmo assim. Aí eu fiquei pensando, por que a altura não fez eles procurarem nas outras casas por outra corrente? Porque na descrição da cena ficou claro que eles pegaram a que estava na garagem, onde eles pegaram o carro para ir embora. Mas eles poderiam muito bem ter procurado nas outras garagens por uma corrente que não estivesse quebrada, né? Só que aí talvez daria tudo certo e a história acabaria por ali. Ou não. Ou ela poderia fazer com que a corrente quebrasse depois. Isso porque, quando eles começaram a subir, o carro atolou na neve e o pessoal desceu para ajudar a empurrar. Só a Maura ficou lá no volante. E quando ela acelerou para tentar sair, a corrente, que já estava danificada, escapou e pegou tudo na perna de um dos caras, quase arrancando tudo fora. E no meio daquela sangueira toda, o cara gritando, as outras mulheres tudo histérica também. Lá vai a Maura tentar salvar o pobre do homem. De um lado, gente gritando para levar para o hospital. De outro, ela e o amigo, que também era médico, gritando: levar como, santa? Não tá vendo que o carro tá atolado? Até que eles resolveram voltar pro vilarejo, tudo de novo. E lá começou a discussão se deviam amputar a perna do cara ou se deviam tentar parar a hemorragia. Só que, para parar a hemorragia, teria que ligar uma artéria por baixo do músculo destruído. E tudo sem anestesia e sem instrumentos adequados. Imagina só. No fim, conseguiram fazer a bendita ligação da artéria e parou de esguichar sangue. Só que agora eles precisavam tentar conseguir socorro de qualquer jeito, porque o cara precisava de medicação e transporte para o hospital, porque os antibióticos e os analgésicos que eles acharam na casa não ia fazer nem cócega num caso que nem aquele. E o amigo da Maura se prontificou a ir sozinho tentar achar ajuda. Só que mais 2 dias se passaram e nada dele voltar. A perna do cara já estava gangrenando. Então a Maura decide ela mesma ir atrás de socorro e deixou as outras 2 mulheres lá com ele, com o cara acidentado. Quando ela ia quase alcançando a estrada principal, alguém bate por trás da cabeça dela e ela desmaia. Nisso, lá do outro lado do país, a colega dela, a Jane Rizzoli, já tinha sido avisada que ela estava desaparecida e tinha vindo até o local e estava fazendo buscas junto com a polícia local para tentar achá-la. Só que eles não tinham a menor pista de para que lado procurar. Só sabiam que ela tinha saído com o amigo dela, mas não fazia ideia para onde. E no meio da história, o leitor fica sabendo que aquele vilarejo, que eles ficaram ilhados, era uma espécie de seita religiosa, totalmente fechada, onde não se podia nem entrar e nem sair. Tinha os representantes lá, que eram quem fazia as compras quando precisava de alguma coisa de fora ou quando precisavam lidar com qualquer coisa do mundo exterior. Bem no estilo de todas as seitas fechadas que a gente já sabe que existe pelo mundo afora. Inclusive, a última que eu soube foi da tal da Jane Whaley, que chegou a ter adeptos desde os Estados Unidos até aqui em São Paulo. Enfim, para quem está lendo, já dá para se ter uma ideia do que pode ter acontecido. Só que para Maura e o pessoal que estava desaparecido, eles não sabiam disso ainda. Ela só foi ficar sabendo quando acordou mais tarde em uma cabana no meio da floresta, com quem ela achou que tinha sequestrado ela. E o homem contou a ela quem eram aquelas pessoas, o que elas faziam e por que ele tinha raptado ela daquele jeito. Aí ela começou a achar que havia acontecido alguma coisa naquele vilarejo parecido com o que houve lá em Jonestown. Lembra? Gente, o ritmo desse livro é muito frenético. Cada hora acontece um plot e você fica, meu Deus, e agora o que mais vai acontecer? Por mim, eu contaria a história inteira para vocês, mas eu quero instigar vocês a lê-lo. Quem ainda não leu, claro, então eu vou parar por aqui. A forma da narrativa é tão vívida e tão detalhada que se eu fechasse meus olhos, eu conseguiria me imaginar naquele lugar. Sentir os pés afundando na neve, a brisa fria batendo no rosto, até as dificuldades em sobreviver naquele ambiente tão inóspito. Me fez repensar bem meus planos de conhecer a neve e, mais ainda, a nunca subestimar meus instintos.
Isso porque a Maura, no fundo, ela não queria ir nessa viagem. Ela só foi porque estava pé da vida com o amante. Então, ela decidiu tomar essa decisão impulsiva, coisa que ela nunca fazia, e acabou por se dar mal. Então, como de todo livro eu gosto de extrair algum ensinamento, neste eu fui lembrada a não agir impulsivamente e nunca tomar decisões de cabeça quente. E, claro, a mensagem principal da história é de que sempre tenhamos um mínimo de amor próprio e instinto de autopreservação, pois na ausência desses, a pessoa pode se deixar levar pela conversa de qualquer um e ou acabar num relacionamento fracassado, como no caso da Maura, ou acabar como as pessoas do vilarejo, seguindo um louco, psicopata, que se preocupa apenas consigo mesmo e em conseguir vantagens, inclusive sexuais, à custa dos seguidores. E se engana, viu? Quem pensa que isso só acontece com gente humilde e sem instrução. Existem muitos casos de seitas e assemelhados que tinham inclusive astros de Hollywood como seguidores. E que mesmo depois de seus líderes presos, expostos e julgados, muitos ainda acreditam em tudo aquilo e seguem independentes. Quem quiser saber mais, me fala nos comentários que eu dou mais detalhes. Enfim, eu espero que você tenha gostado de mais essa resenha literária. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e me siga nas redes sociais. Vou deixar os links aqui no box de informações para você. Por hoje eu fico por aqui, te espero no próximo vídeo. E não se esquece, se for sair, leva um livro.